né? Tem aqui o Leandro aqui, eu vou colocar ele aqui na live. Entra aí, Leandro. Você é da CCB? Paz Deus, boa noite a todos. Amém, Nós vamos, Josafá, sou da CCB. Sim. E aí, o que você quer? Pode mandar, pode falar. Não, é que eu vi aqui o pessoal, os irmãos, né, falando, né, primeiro eu vou me apresentar, né, Leandro Siqueira, tenho canal no YouTube, sou CCBano, sou instrutor na congregação, né, falo da música, tento falar aí sobre louvar a Deus, né, com a música, mas eu tenho visto, né, que tem muitos irmãos que não entende, não sabe ouvir a opinião do próximo, né? Não sabe ouvir a opinião do... Por mais contrária que seja, eles não sabem aceitar ou ouvir, pelo menos ouvir, que nem no meu canal, às vezes já fiz alguns vídeos falando alguma coisa e a porretada vem para todo lado. E geralmente vem dos irmãos, não vem de pessoas estranhas, né? Então, a pessoa vem aqui no canal do irmão que é crítico e eu tenho uma opinião assim que o crítico tem que ter o crítico. Eu sou da opinião que tem que ter crítica, sou da opinião que alguém tem que falar. Mas, que nem você falou aí, a pessoa não tem coragem de rebater ou não tem coragem de mostrar o rosto e só vem só para falar besteira. Ele tá perdendo tempo e em vez de estar contribuindo para aquilo que ele acredita que ele vai estar contribuindo, ele só está denegrindo ainda mais, além da própria, né? Apesar que não está mostrando o rosto, mas aquilo que ele queria defender, ele só está deixando pior a situação. O Leandro, gente, ele é, como é que ele está sendo sensato. É isso que falta nos irmãos da CCB, sensatez. Parece que não, mas eles entram aqui, irmão, tudo arrupiado já para atacar, porque eles não conseguem ouvir, não conseguem entender. Eu não sei se eles têm medo de que a fé deles esteja sendo colocada em xeque. A fé deles, por que eu falo? Porque muitos colocam a fé na denominação. Se eu entender que a denominação, então, não é a graça, eles perdem o rumo, porque eles não conseguem se apoiar nas escrituras, em Cristo, em Deus, eles não conseguem se apoiar ali naquilo. Então, eles acabam perdendo aquele rumo, né? Mas é interessante, né? Você é uma pessoa sensata, que você tá só de parar para ouvir, isso é um avanço muito grande. E eu não falo só para você, para todos nós. Eu faço isso que você fala, eu gosto de ouvir. Tanto que eu dou espaço, falo, vem falar comigo. Eu gosto de debate, porque o debate você tem que ouvir, estudar, rebater, falar, né? Mas você, o Leandro, pelo visto, parece que você... Eu preciso agora entender um pouco a sua crença lá, né? Você acredita que a congregação é a graça de Deus? Ela é a obra de Deus? Não acredito. O que nem eu vou falar sendo sincero, né? Quando o senhor me chamou, né? Eu tinha o quê? 17 para 18 anos. Então eu acreditava em tudo isso que se fala, que a congregação era graça, que era obra de Deus, que é só na congregação que tem salvação, tal. Só que conforme, que nem diz o meu cooperador aqui da Meu Comum, a gente vai caminhando, você tem que sair dos primeiros rudimentos, você não pode ficar lá, né? E a gente vai estudando, não que eu estude, seja um teólogo, nada, mas o pouco que a gente vai adquirindo, você vai vendo. Não tem como a congregação ser a graça, sendo que a Bíblia já diz o que é a graça, já diz o que é a obra de Deus. E não tem como só uma instituição ser detentora da salvação, porque tem menos de 100 anos agora, 110 anos. E como que esse tempo que ficou, quer dizer, Jesus Cristo morreu só por um povo. Isso ao longo do tempo fui imaginando. E aquele povo lá na Síria, que independente na Síria e outros países aí na África, pessoas que não negam o nome do Senhor Jesus, estão perdendo a vida, mas não estão negando. Quer dizer, aquelas pessoas lá não vão ter salvação. Eu comecei a pensar assim, né? E até que me esclareceu, né? Porque não é instituição. Se Jesus Cristo falou, vou morrer por uma igreja, vou entregar a minha vida por todo aquele que crê no meu nome. Então é isso que eu cheguei à conclusão.
Mas é difícil tirar isso da cabeça da galera. Theo, eu não vou nem te perguntar como que você se sente lá, porque eu sou um CCBano, e só que todos que estão aqui vai ser pelo menos um ex-CCBano. Eu sei como é que é difícil, né? Você tá lá dentro, ouvindo essas pregações que você sabe que não é correta, que não tá certo, né? Você tá ali dentro, você tá ouvindo o camarada falar essa graça, obra de Deus, né? Como que você lida com isso, Theo? Parece que você entende um pouco sobre a palavra de Deus, Cristo, mas você frequenta uma igreja que ela muda totalmente o sentido de algumas palavras-chave. Chave que eu falo que é para entender o evangelho. E isso é onde coloca ela numa seita. Tá? Seita, Theo, eu vou até explicar aqui para todos que estão ouvindo. Seita, gente, não é erro. Erro é uma coisa. Aquilo é um erro. Tá? Seita é aquela que acredita em heresias. O que é heresia? Quando você muda o conceito de palavras-chave. Eu vou te dar exemplo, ou você acrescenta coisa à salvação, ou seja, você mexe em conceitos básicos do evangelho. Eu vou te dar exemplo a igreja adventista. Por que ela é chamada de seita? Por alguns aspectos, ou seja, não é só Bíblia, você tem que crer na Bíblia e nos escritos da Ellen White. Então eles acrescentam algo a mais, entendeu? Igrejas boas que têm erro, todas elas podem ter diferenças doutrinárias, mas os pilares centrais, todas elas crê de igual modo. Ou seja, eu vou te dar exemplo, Assembleia de Deus, Batista ou Presbiteriano, todos eles acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, todos. Eles acreditam que Jesus é o único e suficiente Salvador, né? Então, tem esses pontos chaves que não pode ser alterado. Como é que você lida com isso? Você tá aí dentro, o que é que te segura aí na CCB, né? Se você sabe que tem coisas erradas e você não consegue mudar, vai chegar uma hora que você tem que tomar uma decisão. O que é que te segura na CCB? Não, eu tava conversando ontem com o irmão, né, pelo WhatsApp. Aí, eu falei assim, muito das coisas que a gente vê lá no Brás, eu não vejo na periferia, que nem eu moro aqui na região metropolitana de Curitiba, Piraquara, Paraná. E eu não vejo a mesma coisa que eles falam lá, muita das coisas, não falo que tudo, mas a gente não vê. Eu até tava falando com esse irmão, que é como eu sou brasileiro, moro no Brasil, tem vou falar assim, um governante, que de cunho duvidoso, vou falar assim, para não falar português claro, né? De cunho duvidoso, a qual já foi condenado, coisa e tal, e ele tá lá. Mas falar que todo brasileiro concorda com ele, ou que todo brasileiro é parecido com ele, né, para quem é de fora, é meio complicado. Agora, para quem tá de dentro, que nem você que já foi da congregação, é muito mais fácil você apontar os erros, né, e que nem os irmãos que vêm aqui, e nos outros canais, no canal do irmão Fernando, lá do Caminho de Damasco, Daniel Ferro, eu acompanho todos esses irmãos. Acabou que vai lá, pessoa que quando é de fora, e falar que nem tem o pessoal do CACP, né, eles não têm a mesma visão de quem já foi de dentro. Então eu paro para ouvir, né, mas que nem você falou da parte da Bíblia, né, que nem lá no inário nosso lá, na contracapa lá, nos pontos de doutrina lá, tem que a Bíblia agora está escrito lá, contém a palavra, né, irmão? E o que você fala disso aí? De cunho, vamos dizer assim, do ponto material, a Bíblia só como matéria mesmo, ela contém. Mas do ponto espiritual, para aquele que é cristão, para aquele que acredita em Deus, ela é. Né? Mas agora, tipo, o que eu vou fazer com os erros? Como eu vou fazer? Eu saio de lá, é a mesma coisa que eu... Oi? Você tá fazendo uma pergunta para mim? Eu não entendi o que você quis falar. Eu não entendi. Você tá falando, você tá afirmando, né? Isso. Tá. Tô falando que, no meu ponto de vista, é assim, a Bíblia, no aspecto material, ela contém, pois ela é um livro. Assim, Leandro, é que as pessoas,
e geralmente a CCB, eles não entenderam, e isso é o que é mais triste, que até os anciãos, eles não entenderam o conceito da palavra, do que é a palavra de Deus. Conceito palavra de Deus, isso aqui, quando a gente fala que isso aqui é a palavra de Deus, a gente está querendo dizer que aqui é a mensagem de Deus. A mensagem, ou seja, é uma obra do Espírito Santo, é um trabalho que Deus deu o aval dele dizendo, pode colocar aqui a minha palavra, que eu testifico que tudo que está aí é verdadeiro. Quando se fala que é a palavra de Deus, significa que o conteúdo é verdadeiro. Não que foi Deus que mandou as pessoas fazerem as coisas que elas fizeram. Não que Deus tenha mandado falar. Então, quando você vê o CCBN, que os próprios anciãos, para defender que a Bíblia contém a palavra de Deus, ele usa argumento de que aqui personagens falaram coisas que não era agradável a Deus, quando ele usa isso, é porque ele não entendeu nem o conceito do que é a palavra de Deus. Ele não entendeu o conceito. O conceito é as pessoas que registraram o que estava aqui, todos os livros, nós cremos que todos eles estavam sobre a inspiração do Espírito Santo. Então, a ideia deles cai por terra. Primeiro, pelo conceito. Eles não entenderam o conceito ainda do que significa a palavra de Deus, né? Segundo lugar, o argumento deles vai por terra quando eles falam, não, a pessoa falou coisa má, então não pode ser Deus. Como é que fica o livro de Gênesis, que foi totalmente ditado por Deus? Deus falou, Moisés foi escrevendo. Porque Moisés não estava lá quando tudo foi criado, ele não viu Adão, ele não viu Eva, ou seja, ele estava escrevendo naqueles 40 dias lá no monte, não foi só a tábua que ele escreveu o Gênesis. Deus estava conversando com ele foi escrever o Gênesis, ali foi um trabalho duro que ele fez lá, né? Então, eles não entendem o conceito, porque o próprio Deus, Deus é quem dá os registros para Moisés escrever dos adultérios que tem lá, homicídio, maldade, um punhado de coisa ruim, errada. Foi Deus quem falou, então eles não entendem sequer o conceito. E aí a palavra de Deus encaixa em conceito do que você quer usar ela. Mensagem significa palavra de Deus. Quando se fala da mensagem. Quando se fala da real palavra de Deus, a verdadeira, Jesus, o verbo, a palavra. Então são conceitos, ou seja, quando se fala da palavra viva, quando é palavra viva, é Jesus. Jesus, o próprio Deus, que veio e fez. Quando se fala da mensagem que nós temos, aí é Escritura. Porque o próprio Senhor Jesus chama a Escritura de palavra de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 13, se não me falha a memória, é do versículo 9 ao 13, ele fala, vós invalidais a palavra de Deus com os vossos costumes, quando ele repreende os anciões. Então, eles não entendem o conceito de palavra de Deus. Eles fizeram uma alteração no ponto de doutrina, tendo em base um conceito equivocado. Entendeu? Agora, quando a gente fala, Leandro, quando eu faço críticas aqui, é óbvio, não existe crítica que aborda todo mundo. Não existe, não dá nem para fazer essa crítica. Ou seja, a crítica genérica. A minha crítica é ao sistema, à massa, ao sistema. Se tem alguém fora da linha, provavelmente essa pessoa está em desobediência, eu vou falar, o pregador. Se o pregador está pregando lá que a graça não é Cristo, quer dizer, que a graça não é a CCB, que a obra de Deus não é a CCB, e que palavra de Deus é a Bíblia, esse pregador ele está em desconformidade com os anciões. Entendeu? Exatamente. É ele que está errado. Então, as minhas críticas, eu deixo para todo mundo que está ouvindo aqui, ó. As minhas críticas sejam inteligentes, gente. Eu faço ao sistema, à massa. Jesus Cristo, ele não criticou todos os fariseus. Não foi todos. Ele criticou quem? Ele coloca um adjetivo lá depois. Hipócritas. Ele não falou todos os fariseus. Ele falou, vós, fariseus, hipócritas. Aí é uma questão pessoal minha, se eu estiver ouvindo isso, se eu me encaixo ou não.
Eu me encaixo, eu que sei, é eu que sei, tá? Então as minhas críticas são feitas à massa, ao tipo de ensino da CCB. Tá? Por isso que eu pego os anciãos que estão pregando, os tópicos de ensinamento, os ensinos deles, né? Agora, você falou que na sua região, ô Leandro, é diferente, porque aí talvez não falam a mesma coisa que falam em outros lugares, eu não sei, mas aí eles não falam que a palavra de Deus é a pregação do homem? Vou buscar a palavra de Deus. Eles não falam isso aí? Não, aqui na nossa região aqui, eu não vi nenhum pregador falando assim, ou afirmando e nem concordando com aquele tópico, daquele ponto de doutrina lá. Todos sabem que tá lá, mas eu nunca vi ninguém concordando, sabe? Por mais, só que aquele detalhe que você falou, ele tem a opinião dele que às vezes é contrária ao que vem do Braz, só que ele não externa, ele não fala para ninguém, mas a gente vê que muitos não aceita que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas tem aquela convicção que a Bíblia é a palavra de Deus, só que ele não... Mas isso não é a mesma coisa que você tá sentado numa mesa grande. Você sabe que tem veneno no prato dos outros. E você sabe, a pessoa tá comendo, tem um monte de bolinha lá. Tem um monte de bolinha, cada uma é um sabor. Só você sabe que a bolinha roxa que tá no prato de todo mundo, ela é veneno. Ela não vai te matar agora, por isso que ninguém sabe que ela mata, mas ela vai levar a óbito em um determinado tempo da vida. Você não acha errado? A pessoa sabe que tá, e ela ficar em silêncio, porque a Bíblia fala que a omissão é pecado. Ficar em silêncio não tá errado? Tá. Eu acho que, né? É que, né, alguns vídeos que eu já assisti o seu, dos outros irmãos que eu já falei aí, né? A questão é que nem se chama os bonecos, eles não têm aquela coragem de falar, né, com medo da tesourinha vir e passar, né? Mas não tô falando que aqui é perfeito ou puxando, né, de ninguém aqui, mas tô falando aquilo que eu já vi e do que eu tô vendo hoje na internet. Que nem o irmão lá que falou que a coleta faz parte da salvação. Eu nunca ouvi aquilo na minha vida, irmão. Eu nunca ouvi aquilo lá. Quando eu ouvi, eu falei, não, eu tô doido, só pode, né? Aí, e tipo assim, aqui na região, até eu moro em Piraquara, daí tem Pinhais, que também é região metropolitana de Curitiba. O Fernando já conheceu, ele morou em Pinhais aqui, o Fernando lá do Caminho da Máscara, conhece Vesópolis ali. Só que eu não vi os irmãos falar, né, alguma coisa assim que coleta faz parte da salvação, que Jesus Cristo não entrou no céu, esse tipo de coisa eu não ouvi ainda não, né? Mas não. Que nem você falou, essa parte, tem um negócio errado, ele deveria se manifestar, mas e o medo da tesoura? Exatamente, mas é óbvio que você não vai ouvir essas maluquices. Por quê? Porque a CCB, quanto à relação com Bíblia, o povo é livre lá para pregar o que quiser, a loucura que quiser. Não pode sair dos ensinamentos da CCB. Os ensinamentos é que prevalecem. Então, eles vão pregar as coisas conforme a conveniência. Ou seja, por que o Hélio Bianco pregou aquilo? Porque era um trabalho dele ter que ir lá e falar da coleta. E eu preciso colocar na cabeça das pessoas que elas têm que dar. Então, eu preciso criar algum tipo de, como é que fala? Algum tipo de narrativa que coloque preocupação neles. Eles têm que me dar dinheiro. Então, dependendo do ofício de cada um, sai as maluquices. Então, em outros lugares sai também, mas sai de outro tipo, de outro meio. O problema na CCB eles não têm linha teológica nenhuma. Ou seja, não tem um estudo da Bíblia definidamente dizendo, olha, a CCB ela é isso, ela segue isso. Quando ela tem essa linha, já consegue controlar mais os pregadores no mundo. Mas hoje,
Ninguém estranha quando eles falam isso da CCB. É ao contrário. Se você prestar atenção lá nesses vídeos, que você vê essas maluquices bem braba, você vai ver o povo dando glória no fundo. E você pode ter certeza, eles não sabem porque deram glória. Eles não meditaram, eles não sabem. Eles estão Foi no automático. Alienados para dar glória a todo momento. Você sabe disso? É automático, né? Eles vão soltando glória deles, bababá, eles vão soltando, e eles não se importam se o que ele está dizendo é verdade ou não. E isso é um problema. Na parte do estudo bíblico, né? Esses dias atrás até o irmão Cláudio falou lá que na congregação não tem estudo bíblico para formar pregadores evangélicos e tal, não sei o quê. Fazendo um paralelo, né? Que nem muitos irmãos acreditam no dom da música, que vai orar, né? E Deus vai revelar do céu o dom da música. Amanhã eu vou pegar um instrumento aí, né? Que nem eu toco violino. E eles acham que amanhã eu tô aprendendo a música. Mesma coisa quando se fala de Bíblia, né? Que nem o irmão falou, que o irmão Cláudio falou lá, que Deus vai revelar tudo na oração. Eu falo pros irmãos e falo pros candidatos lá na igreja, né? Se ficar só na oração, você não sai do lugar. Porque é duas coisas, é oração e ação, né? No caso, fazendo paralelo com a música. Você tem que orar? Tem. Tem que estudar? Tem. Né? Você quer aprender as coisas, né? Você quer aprender a Bíblia? Quero. Então você tem que ler. Se ficar só na oração, não aprende. Aí o irmão tá lá pregando, falando uma coisa que muitas das vezes, né, tá errado. Se a pessoa não leu, ele vai dar glória no automático. Se ele leu, por mais que ele não concorde, ele vai ficar quieto, né? E não tem como concordar aí quando você... Eu não tô falando que eu leio, que eu estudo, mas de um tempo pra cá eu acredito que a minha vontade de... Né, na época que eu era solteiro, eu lia mais por causa dos salmos, eu decorava muito salmo, eu decorava outras partes da Bíblia e tal. Aí depois de um tempo a gente foi se afastando um pouco, assim, eu falo da leitura diária, né? Mas de uns tempos para cá tem voltado esse desejo de ler de novo e de ficar a par, né? Realmente não para refutar ou para debater, para mostrar sabedoria, nada, mas pelo menos para saber. Eu vou te perguntar uma coisa, mas eu já vou responder essa pergunta aqui que estão me fazendo muito. Josafá, o irmão conhece a igreja Comunidade Cristã no Brasil? Eu conheço. Ela é uma dissidente, é uma seita igual a CCB, né? Eles se gabam ainda de falar que são iguaizinhas a CCB e eles carregam o mesmo vício. O camarada sai da CCB, o sonho dele é abrir uma outra igualzinha na CCB. E aí ele quer ser ancião lá, ele quer ser presidente. Aí ele abre uma outra para fazer igual. Ou seja, não tem explicação nenhuma para sair da CCB se for para você abrir uma igual. Porque não fica lá. É uma seita, a mesma coisa. Pregação por supostas revelação. Deus está revelando lá para eles. Eles não têm preparo nenhum para poder estar pregando a palavra. É tudo no sentimento, né? É a mesma coisa. Então, se for para vocês sair da CCB para ir para essas aqui, é melhor você ficar na CCB porque você vai ter menos problema. Porque você sai da CCB para ir para uma outra igual e aí você ainda fica mal visto pela sua família, ficam magoados com você. E aí você só perde com isso aí. Então, eu vou te dar um conselho. Caiam fora das seitas, das dissidentes da CCB, que é a mesma coisa, tá? Leandro, eu vou te fazer uma pergunta pessoal e você responde se você quiser, tá? Que tem a ver com o que eu estava falando no começo aqui da live. Você tem alguma promessa feita das tribunas da CCB que você vai ter ministério lá, na palavra, alguma coisa? Responde se você quiser, se você não quiser. Uma promessa assim, pessoal para mim? Aquelas promessas que faz em reunião de mocidade, reuniões de jovens. Ele fala, Deus vai fazer uma obra na sua vida, eu vou te colocar aqui, dando aquelas coisas. Você carrega esse tipo de promessa no coração ou não? Não, eu já vi bastante, mas não assim, direcionado, assim, você, irmão Leandro, para mim não, mas eu já vi em reunião de mocidade, ensaio, culto. Tem bastante. Não, tem bastante. Não, eu falo isso porque... Mas se a pessoa colocar o coração nisso daí,
que eu falo assim, né? Tem irmão que acha que lá na igreja lá ter ministério é plano de carreira. Hoje eu sou instrutor, amanhã eu sou encarregado, e amanhã eu quero ser encarregado regional, e de encarregado regional eu quero ser ancião, e vai levando isso aí pra vida dele. Eu nunca tive isso, não. Muito boa pergunta aqui do Jonatas, e eu já vou fazer aqui para ele, mas agora não. Então, eu acredito que você não tem essa promessa mesmo, justamente porque você entrou aqui, você está mostrando seu rosto, né? Porque a CCB chama de queimado, você vai se queimar porque apareceu lá. Então, você não tem essa promessa aí, deu para ver que você não carrega essa promessa, que são raros. Você sabe que a maioria lá está esperando a promessa de Deus, que ele vá para o ministério, e a maioria não vai mesmo, tá? Agora, Leandro, você tá na CCB sabendo que tem algumas coisas erradas lá dentro, né? E você tá tocando o seu instrumento, você tá ajudando. Ainda mais quando você vai no batismo, você tá ajudando a emocionar as pessoas para que eles vão lá se batizar e tal, né? Você pretende, que eu já vou usar a pergunta aqui do professor Jonas, muito boa a pergunta dele, falou: Josafá, pergunta ao Leandro se ele é do grupo que acredita que a CCB pode ser reformada. Você acredita que a CCB pode ser reformada, Leandro? Você faz parte desse grupo? Que acredita, eu vou falar que eu tenho esperança, mas a esperança, assim, que eu digo, é na conscientização do povo. E nem eu estava usando o exemplo aquela hora do Brasil, né? Para que não adianta só mudar a administração, o governo, se a mentalidade do povo não muda, né? Então pode trocar tudo aqueles que estão lá no governo, colocar outros, enquanto a mentalidade do povo não mudar, não vai ter um grande progresso, né? E eu acredito que também é assim. Não adianta chegar lá e tirar tudo aquele ministério que está lá na congregação lá, se a mentalidade do povo não mudar. Eles não entenderem que a congregação não é a graça, que ela não é a obra de Deus, né? Que ela não é a única detentora da salvação, que não é a congregação que salva, né? Mas aí não adianta tirar tudo o ministério lá se a mentalidade do povo não mudar. Se falar que eu acho que vai mudar, assim, que eu tenho aquela certeza que vai mudar, eu não tenho essa certeza. Mas eu tinha esperança, eu tenho essa esperança que, pelo menos, uma boa parte entenda, né, a real significado do evangelho, salvação e tudo mais. Bom, pelo que deu a entender, que o Leandro faz parte do grupo que torce por uma reforma da CCB, torce por uma mudança da CCB, né? Historicamente, Fernando, a gente não tem registro algum de que Deus reformou nenhuma igreja. Nenhuma, a começar pela Igreja Católica. Eu acredito que se Deus fosse reformar alguma, ele ia reformar a primeira. Nem a lei mosaica Deus mexeu nela, ele não consertou. Que eu acredito que Deus deixa a cargo do homem a responsabilidade dele mesmo para fazer essas coisas, né? Deixa eu só responder essa pergunta aqui do Novaes. Josafá, quando foi que você percebeu que a CCB era uma seita? Isso é gradual, viu, Novaes? Você vai vendo as coisas erradas, mas você tá lá dentro, você tá tentando mexer na cabeça de um, de outro e conscientizar as pessoas. Aí, quando eu comecei a me debruçar em estudar mesmo a CCB, que eu comecei a pegar todos os tópicos de ensinamento, né, foi quando eu fui percebendo que a CCB não tinha erro, ela tinha problemas muito graves, muito sérios, que é heresias. Heresia é típico de uma seita, tá? Então, foi quando eu percebi isso. Ô Leandro, eu acredito que você deve ter família lá na CCB, né? Bastante gente. Então você tá preso na CCB aí, né? Como você faz? Como você faz para frequentar essa igreja, Leandro? E lidar com isso, sabendo que tá tudo errado e ao mesmo tempo você não sente falta de uma pregação bíblica que fala de Jesus? Então, que nem eu já reparei que o povo gosta daquelas pregações que
Deus vai te abençoar, que Deus vai virar teu cativeiro, vai tirar o que tá por baixo, vai estar por cima. E daí, geralmente, é quando vem aqueles famosão. Sabe quando vem aquele pregador de fora que diz que prega até o CPF? Aí que o povo vibra mesmo, né? Mas quando é só o cooperadorzinho ali da comum, que por muitos é visto como o frio, o cooperador sem virtude, que é aquele que lê o texto e explica o texto. Aí eu costumei assim, eu gosto assim, porque é o que fala de exortação, né? Mas tem gente que vê esse tipo de pregação e acha que é o cooperador sem virtude, e é ali que está a riqueza. E às vezes, muitas das vezes, é uma pessoa sem estudo, né? Mas que ele é aplicado na leitura não só ler, se você lê só por ler mesmo, né? Sem explicar, que nem aquele dia eu esqueci o nome do irmão lá que falou do unicórnio lá. Ele falou, jogou no vento lá, e o pessoal sem contextualizar, né? Se ele explica primeiro que a Bíblia que usa lá, a tradução João Ferreira de Almeida, que ela, na tradução, o animal ren foi traduzido como unicórnio, né? Mas em outras traduções vem como boi selvagem. Se ele explica, né? Não tinha dado tanto falatório, ou o povo tinha entendido melhor quando fala a força do unicórnio, porque era um animal aparentado com búfalo, então ele era forte. Só que muitos dos irmãos só lê, fala, e fica essas dúvidas perambulando no ar, e ninguém procura saber, e o pregador só vai embora. Quando ele fala unicórnio e ele só fala isso, o povo acredita que é um cavalo com chifre, que é aquele que está nos livros de historinhas, né? O Eliseu Carvalho, eu acho que vocês se conhecem de algum lugar, que tá falando, Josafá, pergunta pro Leandro, quiseram me bloquear no canal dele. Eu não sei que canal que é, mas vocês quiseram bloquear. O Eliseu tá lá. Eu tenho o canal lá, o nome do canal é Violinista Amador. E daí eu falo da música e como, né, na CCB, né? E ele entrou um dia lá, e ele também é da opinião que as irmãs deveriam tocar, que deveriam dar a liberdade para as irmãs tocar na igreja. Eu também sou dessa opinião, só que eu conheço muitos, né, muita gente que é contra, principalmente os mais antigos, pessoas mais velhas de 60 anos para cima, totalmente contra, né? E não só os mais velhos, que nem a minha esposa não é muito a favor, não. Tem gente que acha que se liberar as irmãs para tocar na igreja, vai sentar lado a lado, daí já vai, né? Já vai se olhar, e tem gente que... Isso é conversa furada, porque se liberar a irmã, vai ter bancos lá do lado das mulheres com instrumento. É só elas, é conversa furada. Mas tem gente que acredita, sabe? Não, eles inventam... Tem gente que acredita, eu não sei de onde que eles tiraram isso. Leandro, essas pessoas inventam essas desculpas para ter uma resposta. O que acontece na CCB é o seguinte, eles são avessos a qualquer tipo de mudança, qualquer coisa, eles não gostam que haja mudança, porque eles vão falar, tá pondo a mão na obra, tá mudando os marcos dos antigos, eles inventam essas maluquices, tá? Aí vem com essa conversa que acha que vai colocar as irmãs no meio dos irmãos. Isso é uma bobagem, né? Tem banco separado, as irmãs vão ficar do lado dela e os irmãos do outro. Como tem orquestra, quando a igreja é muito grande, tem 2 fileiras de banco para homens, né? Se fosse o caso, era um ia ser de mulher, o outro ia ser dos homens. A CCB, ela vem no ritmo, como ela não gosta de mudança, uma das coisas que é forte lá é não mudar nada, continuar no mesmo pensamento do início. Só que lá no início era outra cultura, era outra coisa, era diferente. A mulher não tinha valor praticamente, a mulher era um objeto, né? E eles seguem até o dia de hoje dessa forma. E isso não é só na música, tá? A irmã toca órgão, só, mais nada, né? Aí você vai, tá, a Bíblia diz o quê? A mulher não pode presidir culto, ela não pode usar de autoridade. Vamos dar crédito para isso. Beleza, passa. Né? Ela não pode, então,
ter o ministério de ancião ou da palavra. Tá, mas e o restante? E presidir a igreja na parte administrativa? Ser secretária da parte administrativa? Ocupar outros cargos importantes na igreja? Por que não pode? Não tem explicação. Entendeu? A única coisa que eu vejo a mulher fazendo lá dentro, Leandro, e eu acredito, se não for, você me corrige, além de tocar é limpando o chão, fazendo comida e limpando o banheiro. Não é isso? Isso é feio. Grande maioria. E essa falou esses dias apresentaram uma irmã aqui, não sei se em outros lugares já foi apresentado, apresentaram uma irmã para administração. Eu vi que a igreja ficou, sabe, aquele né? Apresentaram a irmã para administração, fiquei admirado. Alguma coisa lá da secretaria. Né? Agora eu não sei se já tem mais irmãs ou se vão apresentar mais irmãs. Quando foi isso? Foi finalzinho de junho. Então os camaradas estão ouvindo os críticos e estão colocando as coisas para poder andar nos lugares aí, né, rapaz? Vê se pode. Não, mas é que o irmão Eliseu aí entrou no canal, na live que eu tava fazendo lá, e daí ele externou isso daí, mas pensa, o pessoal bloqueia ele. Não, bloqueia ele, até minha esposa. Não, bloqueia logo. Não pode, sabe, a mulher, eles julgam como se ela não tivesse a mesma capacidade cognitiva do que o homem. Não pode isso daí, rapaz, é maluquice. Você vê na parte da sociedade, fala uma coisa que o homem faz que a mulher também não faça. Tem mulher juíza, médico, até árbitro de futebol. Tem mulher que é árbitro de futebol, que joga bola, que faz tudo. Então é machismo, irmão. Não tem outra resposta, tá? É machismo e a CCB deveria acabar com tudo aí para dar mais importância, para dar mais valor para a mulher. Dar mais valor, né? Que ela merece ter na igreja, né? Talvez se ela estivesse lá, não estava tão perdida assim do jeito que está. Mas Leandro, eu não admiro você na CCB entendendo essas coisas, sabendo de todas essas coisas. Agora tem uma pergunta que fizeram aqui, deixa eu ver se eu acho que é a pergunta de novo. Aqui, ó. O Luiz Mylon, ele fez a pergunta. Pergunta se ele acredita na revelação quando o pregador vai para a parede branca esperando. É lógico que você acredita, né? Senão ele tá fazendo lá. Leandro, seja sincero, irmão, tá? Você tá sendo até agora, mas eu vou dar um conselho meu, uma dica. Seja sincero, irmão. É a melhor forma de você entrar e sair em qualquer lugar. Sinceridade, irmão. Não tem como nem a gente rebater, sabe? A sinceridade é a sinceridade. Entendeu? Mas segue aí a pergunta para você. Na revelação da palavra. A revelação da palavra, as profetadas, quando diz que Deus vai abrir uma porta, um portão na sua vida, aquelas coisas todas. Não, eu acredito sim. Aí já é uma parte pessoal, né? Não na profetada, naquele negócio de Deus vai virar do cativeiro, a palavra tá dizendo A e o camarada tá pregando B. Aí eu acho que porque eu eu entendo, tem a parte da exortação da palavra, do sentido da palavra, do que foi lido e do que é o pensamento do pregador. Eu acho que muitos deixam se levar pelos seus pensamentos e esquecem de focar no que a palavra queria falar, né? Mas eu acredito sim na revelação da palavra. Eu já experimentei, né, essa cumprimento de palavras assim, né? Mas não de profetada, que nem assim, o negócio de você vai ter ministério, você vai Deus vai virar teu cativeiro. Não, eu acredito que a palavra não foi isso. Mas o que a revelação, eu acredito no sentido que nem a Bíblia não, a igreja tem uma necessidade igual foi nas cartas das igrejas da Ásia, né? Tinha a necessidade para aquele momento, aquela igreja estava com um defeito tal, aí Deus mandou a palavra, digamos,
Nesse sentido, eu acredito na revelação da palavra. A revelação da palavra, ele não tem muito o que esperar, porque ele vai para a parede, eles não prepararam nada e vai pregar coisa mesmo, só por Deus, né? Leandro, tem 2 comentários aqui que eu tenho que fazer uma pergunta aqui para vocês, que são muito boas. Esse comentário está falando o seguinte, só reflexões disse, só uma mulher pode reger no Braz, que era a Ana Espina, que já morreu. Só um testemunhado pode testemunhar no Braz, que é o ministro do Supremo, André Mendonça. Né? Sim. Só um testemunhado pode testemunhar no Braz, porque o cara não é batizado, mas é casado com uma irmã da igreja. Só um apóstata da fé pode profetizar no Braz, que foi o Samuel. Subiu, testemunhou, não pediu pergunta, aliás, perdão, e ainda apontou o dedo lá fazendo profecia. Lá, né? Fala para mim sobre esses 3 casos. O que você acha desses 3 casos como um CCBano? Como você analisa essa repercussão na internet? Por que é só Ana... Vamos começar por ela. Você concorda? Só a Ana Espina poderia reger? Você acha que todas deveriam, ela não? Mas o que você diz sobre isso? Então, era que eu estava conversando lá com o irmão Samuel na live lá, né? Eu sou a favor, né? Eu sou da opinião que se as irmãs examinadoras também fosse dada essa liberdade para elas, como era dado para a Ana Espina. Só que a Ana Espina, por que ela era? Né? Porque ela era parente lá do Miguel Espina, lá daquelas famílias tradicionais lá do começo. Então eu acredito que por causa disso ela tinha influência e tinha essa liberdade. Né? Coisa que se tem liberdade para um, tinha que ter liberdade para todos. Essa é do meu ponto de vista. No caso do testemunhado lá do Supremo lá, eu já vi testemunhado agradecendo a Deus, tendo liberdade, sendo convidado para testemunhar na igreja. Então aquilo eu não achei tão espalhafatoso, porque eu já vi, né, pessoa mas são casos raros, né? Sendo convidado. Mas são casos raros, né? Mas são casos não foi raros. todo ano não, mas já vi. Agora o do Samuel, do Samuel Trevisan, eu fiquei um pouquinho pensativo, porque deram liberdade para ele, mas e os outros, né? Que nesses dias atrás eu estava assistindo uma live e eu fiquei admirado com o irmão, que ele é um músico, o Cláudio Cruz, o nome dele, músico famoso no Brasil, maestro, e já foi da congregação, casou com uma pessoa que não era da congregação, ficou sem liberdade e não voltou mais na congregação. Daí, esses tempos atrás, chamaram ele para voltar, para dar liberdade para ele. Só que a esposa dele não continua não sendo da congregação. E aí ele falou assim, não, se eu for, os demais têm que ir, senão eu não vou. Mas aí eu falei, esse daí é de opinião. Leandro, mas o caso do Samuel é grave, até porque em 2014 chama de apóstata. O Braz emitiu uma circular com assinatura de 12 anciões. 12 anciões. Naquela época, ainda eles assinavam com a mão deles. Assinatura de 12 chamando ele de apóstata da fé. Eles estavam no meio de nós, mas não eram de nós. E tal, e blá blá blá. E o Samuelzinho, que ele chamou de Samuelzinho, o Marsola, pediu para ele subir na tribuna. E ele subiu lá e testemunhou e profetizou até. Ou seja, eu nunca vi alguém que foi para o Ministério Jandira ou para alguma dissidente testemunhar na tribuna com salvas de honra. Você sabe que nem o CCBano vai na tribuna. Você já subiu na tribuna da CCB? Num culto? Não, já, mas é porque foi... me chamaram para fazer um negócio na parte da música lá, mas... Então, agora, que nem no caso do Samuelzinho lá... Então, como fica isso? Isso não é um escândalo? Não, isso aí foi o que nem disse, que o pessoal fala, né? Foi o porque eu lembro que participei uma vez de uma reunião da parte da música, né? E o irmão falou assim, se alguém dos músicos fosse lá
na igreja de Jandira, porque aqui no município de Pinhais aqui tem uma igreja de Jandira, que agora é CCA, né? Se alguém daqui for lá tocar, ele perde a liberdade aqui, tal. Daí depois a gente vê um caso desse aí, eu falei, pois é, e os demais, como é que fica? Um tem honra e os outros não tem, só porque um é da família dos grandão lá. Isso eu fiquei bem chateado mesmo, e não tem como concordar, não. Tem várias perguntas aqui, tá? Eu tô separando, vocês podem fazer a pergunta de vocês que eu tô separando aqui, tá? Tem outra pergunta aqui que eu preciso fazer aqui para vocês, que é do professor. Ele falou assim, Josafá, por favor, pergunte ao Leandro que ele achou do movimento dos músicos, aparentemente causou desconforto até nos anciões, com direito à palavra do Marçola. O que você acha daquele movimento que os músicos estavam lá fazendo sobre fazer fazer um ajuntamento em frente ao Brás, como uma forma de protesto? O que você achou disso? Não sei se é daquele 1º de maio ou ele tá falando desse agora do dia de julho. Julho? Pode falar dos dois. Não, aquele de maio lá, né, do jeito que o irmão Davi Trevisan e o Elias Santin falou lá, né, jogando muita autoridade assim, né, eu não sou a favor que os irmãos fossem lá na frente manifestar, porque não é todo mundo que vai lá com um espírito de paz, que vai lá com... Não, nós vamos manifestar pacificamente, né, pacificamente. Sempre vai ter alguém que vai estar querendo fazer fazer uma coisa errada. Eu tô tomando cuidado com as palavras, que eu sei que o negócio né? Agora, esse do Mão Cláudio, né, foi agora do dia 30, eles quiseram agradar, na minha opinião, eles quiseram agradar o povo por causa daquele outro, né, daquela do dia 1º de maio, e quiseram fazer essa reunião, esse ensaio agora, dia 30, que vai ter, para agradar o povo, mas daí agora a oposição já tá vindo por causa do Marcão, de Cabriúva, daí agora vão segurar o povo, né? Aí o pessoal já se estranhou de novo. Aí eu não sou a favor do pessoal ir lá, porque a gente não sabe que se todo mundo que vai lá vai estar com um pensamento pacífico, pensamento bom. Alguém sempre tem alguém enfiado no meio, louco para fazer uma coisa errada, né? Então eu não sou a favor que o pessoal vá lá se manifestar, mas manifestar opinião eu sou a favor, sim, né? Se essa pessoa não gostou, falar tal. Se alguém vai fazer uma coisa errada, é muito subjetivo, é algo, como é que fala? Exceções que podem acontecer, tá? Mas você é a favor ou contra a manifestação? Não, eu entendo o ponto de vista, o porquê da revolta, mas eu sou contra ir lá se manifestar, assim, do jeito que o pessoal pensa em fazer, né? Mas, que nem uma vez eu vi você falando, dando a sugestão de ir em outro lugar, fazer um culto ao ar livre. Eu dei a sugestão para que eles irem num lugar livre, ir lá no parque lá do Ibirapuera, ia ser até bonito o evento, as pessoas que iam estar passando, você forma uma orquestra e aquilo vai chegar nas mídias, vai chegar nas redes sociais, vai ser um protesto a mesma forma. Mas você não acha que já chegou a hora de vocês começarem a fazer alguma coisa além de ficar só orando? Você está a favor de tudo que acontece na CCB? Você acha que tem que melhorar, é o que você disse. Mas vocês não acham que tem que parar desse negócio de só orar? Que isso aí é um jargão inventado pela CCB, né? Entrega na mão de Deus, fique em paz e só ora. Então você não acha que tá na hora do povo começar a fazer alguma coisa? Acho que dá pra fazer, dá. Só que tem que deixar bem certinho, né? Pra não... controlar todo mundo é difícil, né? Mas eu acho que hoje a rede social, YouTube, isso aí já tem ajudado bastante. Mas vamos dizer assim,
Eu Mas- tenho mas é o não- medo, mas nessa- mas na verdade é medo, né? Do pessoal ir lá Mas- e Mas a rede Quebra, social que quebra. você fala, quem tá fazendo o trabalho de provocar algum tipo de mudança é os os críticos. críticos. Aham. Então, mas eu tô falando vocês que estão lá dentro. Porque o padrão CCBano é ficar assim, ó, lá no culto. O camarada tá falando tudo, cabeça baixa. Se você levanta e fala, irmão, não põe a mão na obra de Deus. Fique em paz e só ora, né? Você não acha que o povo precisa começar a fazer alguma coisa, um protesto, uma manifestação para mudar as coisas? Eu falo mudar mesmo tudo, a forma de levantar Sião, que seja uma forma de eleição, o povo que escolhe o ancião da sua própria igreja, remover os anciãos do Braz, trocar tudo. Você não acha que precisava fazer uma mexida grande dessa para fazer com que a igreja da congregação melhorasse o aspecto dela? Nesse sentido, assim, eu acho que seria proveitoso. Só que, vendo pro lado mais realista, eu acho que é meio difícil de acontecer, mas o que não, eu acho que o povo tem que aprender é esse negócio de que eles, independente da onde que seja, alguém, o ministério falar e os irmãos só, amém, não, beleza, né? Eu já me estranhei com todo mundo, já me estranhei com diácono, carregado regional, local, ancião, cooperador de jovem, já, né? Mas nunca fui de fazer pampeiro, sempre procurei ser, na medida do possível, discreto, mas quando exigiu, teve até falei esses dias numa live lá que teve um ensaio que o carregado que estava lá na frente queria debater comigo, e daí eu querendo que eu concordar, me obrigar a concordar com o que ele estava falando, daí eu não concordei, aí nós entramos em atrito no ensaio, né? Mas claro, foi essa vez só, mas eu acho que o negócio é evitar o atrito, sempre na conversa. Ô Leandro, eu vou te fazer uma pergunta e eu já vou encaixar a pergunta que o escrito lhe fez ali. Você acha que a congregação cristã no Brasil, ela prega o evangelho de Jesus Cristo? As pessoas se batizam lá crendo em Jesus? Eu acredito que não todos. Não é todos que pregam, não. Eu acredito que muitos pregam o que o povo quer ouvir. Mas eu sei que lá dentro tem irmão que prega o evangelho, é aqueles que eu falei lá, né? Que é os cooperadores, ancião que é sem virtude, os cooperadores, ancião frio, né? Que o povo fala que é frio. Quando ele está pregando o evangelho, eles falam que é frio. Quando ele está pregando bênção material, nossa, esse é usado por Deus. Então, tem que mudar dos dois lados, né? O povo tem que aprender a buscar o evangelho e o ministério tem que aprender a pregar o evangelho, né? Essa é a minha visão, assim. Não todos, mas a minoria também. Eu vou falar que é a minoria. Não, eu respeito o que você falar aqui, a opinião é sua, você tá sendo sincero, então eu fico até feliz, me dá até vontade de fazer pergunta para você, né? Eu vou fazer mais uma aqui, mas antes eu vou comentar sobre o Lindomar. Eu não sei se você viu aí um CCBano que rogou praga em mim e disse que em um mês Deus vai fechar minha boca. Eu vi. O que você acha disso? O que você acha disso? Esse tipo de irmão aí, né, na minha opinião, posso estar enganado, mas eu não entendo o evangelho, não. É igual, eu tava conversando com outro irmão, o irmão William, lá dos Estados Unidos, ele tem canal também, que um irmão falou lá que a pessoa vai na igreja para buscar, porque Jesus Cristo é o marido, ele tem que dar os presentes para sua esposa, senão a esposa larga ele. Falei, meu Deus do céu, rapaz, eu acho que esses irmãos estão perdidos, não sabem o que é evangelho, nunca ouvi falar, eu acho, passou longe, né? Então, esse irmão aí tá rogando praga aí, ele... Não sei. Vou te perguntar, eu só... aqui, isso aí é maluquice. O Lindomar agora deve estar indo buscar a palavra
E é aquela palavra que ele vai falar assim, você veio buscar a palavra que Deus manda te dizer, não vai ficar confundido e nem envergonhado. Ele está buscando a palavra para Deus me matar e deve estar ouvindo esse tipo de pregação lá, que você não vai ficar confundido e nem vai ficar envergonhado. É o diabo puro naquilo ali. Outra pergunta para você, né? A pergunta é eu tô separando a pergunta de vocês todas, tá? A da Janaína, que tá ali, a da irmã Ivonete, que fez uma pergunta muito boa. Eu já vou fazer a pergunta de vocês. O Renan Santos fez uma pergunta aqui interessante. Falou, Josafá, pergunte a ele se ele tem certeza da salvação. Você tá salvo? Com certeza absoluta. E por que você tem certeza que você tá salvo? Porque a partir do momento que eu aceitei o Senhor Jesus Cristo, o meu único Salvador, eu já faço parte do grupo eleito, né? Não eleito da instituição, mas daqueles a qual o Senhor adotou, né, pelo Espírito Santo de adoção. E era um negócio que, tipo assim, eu no começo, eu já me batizei. Peraí. A resposta é muito boa, só que eu preciso te fazer uma outra. A resposta é muito boa, é isso mesmo. Aonde você aprendeu isso? Onde que eu aprendi isso aí? Mano, um pouquinho Deixa eu explicar primeiro como eu batizei. Meu pai estava insistindo para me batizar, só que eu era da igreja católica, né? Eu era católico. Só que, tipo assim, meus pais já tinham se batizado na congregação, estavam servindo a Deus, e eu continuei, fiz a primeira comunhão, a crisma, tudo na tradição católica. E depois eu comecei a frequentar a igreja junto com eles. Daí, beleza. Aí meu pai começou a insistir pra mim no batismo. Daí eu falei, não, já pesquei, né? Falei, não, o pai quer que eu batize. Mas aí, entendendo, assistindo um culto aqui, fui no batismo a primeira vez, mas não batizei. Aí continuei. Quando eu entendi o que era salvação, quando eu entendi o que era arrependimento dos pecados, aí sim que eu fui batizar. Mas meu pai já tinha acho que eu não quer saber de nada, não. Aí quando ele pensou que eu não queria mais me batizar, foi quando eu me batizei. Então eu já tinha entendido que eu tinha que aceitar o Senhor Jesus Cristo como meu Salvador, que eu tinha que pedir perdão pelos meus pecados. Daí depois eu batizei. Mas você aprendeu aonde isso, Léo? Ainda assim. Porque lá não ensina. Entendi. A CCB ela não ensina que Jesus é o único e suficiente Salvador e nem que você tem que pedir perdão dos seus pecados. Aonde é que você aprendeu isso, então? Então, aqui na região metropolitana de Curitiba tinha um ancião que ele pregava, nos batismos dele, ele pregava a salvação, né? Pregava a salvação, e tanto que foi até um batismo que ele foi atender em Santa Catarina. Eu nem sabia que era ele que ia atender, mas eu fui lá e ele, de novo, pregando salvação, pregando arrependimento do pecado. Qual é o nome desse ancião? Qual que é o nome desse ancião? Bom, Rubens Caetano. Só que hoje eles o próprio irmão Cláudio Marsola sentou ele. E por que sentou? Pode ser falado? Eles falaram que foi levantada uma... como que fala? Uma acusação de assédio verbal. E não foi ouvido nem a parte dele, ninguém deu condição dele falar a parte dele, né? E eu tenho ele sim como um exemplo na fé, porque ele é um homem idôneo, assim, o contato que eu tinha com ele, eu tinha ele realmente como uma pessoa idônea. E o nosso cooperador era os dois da mesma linhagem, assim, sabe? Na mesma linhagem de pregar o que está na Bíblia, e pregar o Evangelho, goste, não goste, dê glória, não dê glória, né? Então, eu fui mais nesse daí. Só que é aquele esquema, aquele cooperador, aquele ancião sem virtude, aquele cooperador ancião sem dom, e foi ali que o Senhor me converteu. Outra coisa também, quando você ora, você se considera um pecador? Tanto quando você vai orar na igreja,
ou quando você vai testemunhar alguma coisa, você tem coragem de falar isso para eles? Ó, eu sou pecador. Não, depois que saiu o ensinamento, né? Que saiu o ensinamento lá, agora eu não lembro que ano que foi, que nós não devíamos na oração manifestar que somos pecadores. Aí eu parei. Antigamente eu orava, sempre pedia perdão pelos nossos pecados, né? Depois que saiu esse ensinamento aí, eu confesso para os irmãos que eu parei de orar na igreja. Leandro, eu queria que você fosse sincero. Se você aprendeu aqui, aprendeu em outro lugar, porque o pessoal ali, ó, agora já debandou um pouco assim do seu lado. Já falou, ó, o que o Leandro tá falando é coisa que ele tá aprendendo aqui com os críticos. Porque Leandro, era aquele negócio. Eu tinha essas visões. Espera aí, Leandro, ó, eu e todo mundo que tá ali, nós somos CCBano. A CCB é padrão, então as pessoas, elas fazem algumas perguntas aqui e já tem mais ou menos uma linha da resposta que você vai dar, né? Você pode dizer, não tem importância você falar, não, olha, eu tô aprendendo agora, eu tô aprendendo aqui e ali. Se você for pelo caminho da sinceridade, não vai ter problema nenhum, entendeu? Porque essas coisas, se eu fizer uma enquete aqui agora com vocês e fazer a pergunta pro povo, quem já ouviu na congregação ensinar que somos pecadores mesmo após se batizar? Se você for ver lá, vai ter um... Então, mas é isso que eu te perguntei. Se você é pecador, se você ainda ora pedindo perdão pelo pecado. Se perguntar para eles se eles já ouviram na congregação que salvação é única, Cristo é único, suficiente Salvador. Essa frase está querendo dizer que não depende de minhas obras, não depende se eu for firme, fiel até o fim, não depende se eu ficar firme na igreja, só depende de Cristo. Então, essa é uma frase que vai contra tudo que a CCB ensina, por isso que vai ser impossível você ouvir isso lá dentro. Quando você fala, Jesus, irmão, ele é suficiente para você se salvar. Você tá abrindo o portão da porteira. Quer dizer, o portão da fazenda, a porteira da fazenda, e muita gente pode ir embora por causa disso. Né? Então, eles vão... Tá? Então, fica aqui um conselho. Irmão, um conselho que eu falo que é pra mim. Eu tô aqui por causa disso, irmão. Eu ando ali sendo sincero sempre, né? Como eu já errei aqui, já pedi desculpa, se você for por esse caminho, isso significa o seguinte: não pode subestimar o público. Esse povo é igual nós dois, né? Eles são seres humanos pensantes. Ali tem gente muito mais inteligente do que eu. Tem pessoa ali que eu respeito e fico até meio sem graça de conversar para ele. Tem o professor Jonatas que escreve aqui. Você vê um homem inteligente. Tem o Eliseu também, inteligente. Tem bastante gente aqui, ó, tá? Que fazem comentários no meu canal e eu jamais vou subestimar ninguém deles. Eu só sou um que tô aqui na tela. Não sou melhor, não sou mais superior, não tem nada. Eu só tenho coragem e tô aqui no canal, tá? Mas essas pessoas ali, muitos deles têm mais capacidade do que eu. Então, quando você for responder, Leandro, dê a resposta verdadeira, irmão. Não adianta a gente ficar afirmando que o negócio não vai pra frente. Entendeu? Não, é que eu não quero falar por todo. Não quero falar, tô aqui representando todo mundo, você não, né? Tá. Eu vim disso. Eu vim só. Isso, vim falar só a minha experiência, aquilo que eu entendi. Não, a pergunta é pra você mesmo, fica tranquilo. A gente não tá. A gente, agora sim. Você não tá representando a CCB nem ninguém. A pergunta é específica pra você. O Jonas. Vou até colocar. Eu tenho que tirar o comentário que é pra aparecer seu nome. Tá? Eu vou até colocar aqui, trocar o comentário, ó. É você que a gente pergunta, por Leandro de Siqueira. Pode seguir. Isso, então. Só que uma coisa assim, eu tenho que admitir. Muito daquilo que eu tinha convicção e que eu já tinha pensamento, né, o que eu já entendia, eu fui confirmar através de trabalhos de críticos, né?
Isso eu tenho que falar. Eu vou explicar uma coisa aqui, que tem gente lá no chat que também não entende, ó. Existe duas naturezas de pecado. Duas. A primeira, a maior de todas, que matou toda a humanidade, é chamado de pecado original. Os teólogos, desde os pais da igreja, eles falavam muito. Aqui tem o Eduardo, agora que eu vi ele ali, eu já vou colocar ele aqui no canal. Tá? Eu já vou colocar agora, Eduardo. Já está aí. Seja bem-vindo, Eduardo. Daqui a pouco eu passo para você a palavra. Existem duas formas de pecado. O pecado original é o pecado que matou toda a humanidade, é o pecado que faz que as pessoas nasçam no pecado. Ela já nasce no pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12. A morte se estendeu a todos, por isso que todos pecaram. O que está querendo dizer esse verso? Você é mortal? Sou. Então esse é o sinal de que você é pecador. A mortalidade mostra que eu sou um pecador. Então, quando Cristo morre na cruz, ele remove esse pecado. O que nos matava, o que condenava a carne junto com a alma ao fogo do inferno. Mas nós continuamos em um corpo caído e pecando. Se alguém disser que não peca, é mentiroso. A Bíblia está falando isso. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 8, 9, acho que 8, 9, ele fala, se alguém disser que não peca, fez de Deus mentiroso. Por que está falando isso? Porque Deus diz que o homem é pecador. Se eu digo que eu não sou, eu estou falando que Deus está mentindo. O próprio apóstolo João fala, se alguém disser que não peca, fez de Deus mentiroso. Ou seja, eu não tenho coragem de falar que eu não peco. Então as pessoas que dizem que não peca, presta atenção, você está dizendo que Deus é mentiroso. Entendeu? Por isso que Jesus Cristo está à destra de Deus. Por que ele está lá à destra de Deus? Porque nós precisamos da intercessão dele todo dia para purificar os nossos pecados. Eu tô só explicando ali para eles entenderem. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui para o amigo e eu já vou passar para o colega que acabou de chegar aqui. A Ivonete, ela está perguntando o seguinte. Aliás, a Janaína, ela fez um comentário assim. Pergunta ao Leandro, Josafá, se esses escândalos são piores ou a falta do evangelho. Porque na CB não tem regras só tem regras e ensinamentos. O que eles têm de ensinamento somente a música, e mesmo assim não é relevante. Então, você tá lá por causa da música, ou por quê? Porque se não tem evangelho, a minha concepção, a do Josafá, igreja que não tem evangelho é a mesma coisa que eu tivesse no espiritismo, qualquer outro lugar. Por que eu não vou lá? Porque lá para mim não tem evangelho. Então, qual a sua motivação para continuar na CCB? Que é também a pergunta da irmã Ivonete. Juntei as duas perguntas. Responde aí, Leandro. Então, que nem eu falei lá no começo, né? Eu acho que muito da periferia, não vou falar todos, mas alguns estão bem distantes do que a gente está vendo na internet hoje, né? Eu também não acredito, não sou daquela opinião que, eu tô tocando instrumento, ou que nem eu que sou instrutor, tô ensinando, que é para garantir minha salvação. Isso aí eu já, né? Nunca acreditei nisso aí, né? Que você vai fazer alguma coisa para ser salvo, tal. Mas que falta muito evangelho. Mas por que falta evangelho? Falta estudo da Bíblia. Por mais que não tenha um estudo para formar pregadores, mas tivesse pelo menos para aqueles que já têm saber explicar, ensinar a irmandade, a buscar as coisas de Deus, aquele que ainda não fez o concerto com Deus, que a gente fala concerto, se arrepender dos seus pecados, assumir o Senhor Jesus Cristo, não para descer na água do batismo, né? Mas entender realmente o que é a Bíblia, o que é o plano de salvação do Senhor Jesus Cristo, né? Isso falta bastante.